Graça e paz, meus irmãos amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus todo louvor. Que Deus esteja abençoando você. Deu um probleminha no meu celular, não consegui entrar para fazer a live, né? E vou ter que trocar o celular, mas graças a Deus consegui agora. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus te dê graça, te dê luz, te dê misericórdia, te dê socorro, te dê a unção do Senhor, né? Te dê a misericórdia do Senhor, para que nós possamos caminhar cada dia, cada segundo, cada momento, né? Na presença do nosso Deus, dizendo que o nosso Deus é o nosso caminho. Nosso Deus é a nossa verdade, o nosso Deus é a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que já está conosco, né, participando. A minha querida Zi foi a primeira hoje. Obrigado, Zi. Deus te abençoe, minha linda, sua saúde. Tenho orado por você. Que Deus te abençoe. Em breve você já estará bem, né, liberta, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos, e nós somos justificados, lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, né? Os medicamentos, os tratamentos, procedimentos cabíveis que você está fazendo, né? Nós estamos aqui orando e temos certeza que com o Senhor Jesus, e você é mais do que vencedora, você e sua família. A Maria Paulina, boa noite, dona Neide, Deus abençoe, amém. A Maria Paulina está assistindo, né? E tive com as crianças à tarde, né? Da meio-dia e meia até agora 5 e pouquinho, eles estiveram aqui comigo, brincando, né? Comendo, festejando, né? Foi uma bênção, né? Estar com essas crianças, como eu tenho ficado com eles todos os dias. Que Deus te abençoe a sua participação, tá bom, Maria? Graça e paz no seu coração, viu? Irmãos, o nosso tema de hoje, a Zi diz boa noite, Deus abençoe a todos nós. Amém, Zi, boa noite, Deus abençoe a todos nós, né? Vamos então, meus irmãos, o tema de hoje é lugar certo. Olha, pensa comigo. Natalino, que saudade, meu irmão, quanto tempo não participo da minha live, né? Ele diz ali, a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém. E é verdade, né? A paz do Senhor Jesus está conosco nesse lugar. O Johnny Oliveira, meu sobrinho, também está presente. Deus que abençoe, Johnny, chuvas de bênção na sua vida. Que Deus abençoe, né? O Natalino, graças a Deus, hoje estou presente. Amém. Senti sua volta, comentei com a Edith, falei, Edith, faz tempo que o Natalino não participa, né? Agora hoje ele está presente conosco, graças a Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. A hora é do Senhor, o tempo é do Senhor e o momento é do Senhor, né? Então, o nosso tema de hoje é lugar certo, né? Lugar certo. Vamos mostrar para vocês, né? E vamos conhecer hoje o lugar certo para nós. Nossa vida, está lá em João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: contudo, o conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará, é Jesus falando aqui para os seus discípulos, olha que coisa linda, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Jesus falando, né? Quando estava perto para ele subir ao céu, ele disse para os seus discípulos, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo para que fique com vocês, né? Para que quando vocês não conseguirem orar, só o choro, o Espírito Santo vai levar a oração de vocês até a minha presença. A Kátia, minha sobrinha, obrigado, Kátia, Deus te abençoe. Então é maravilhoso demais nós pensarmos nesse texto aqui, ó. E o Espírito Santo também Jesus deixou para que ele
nos ajudasse quando nós estivermos em perigo, estivermos em pecado, estivermos em tentação. Então o Espírito Santo vem, mexe na nossa vida, mexe no nosso coração, faz nós caminharmos no caminho certo, que é o Senhor Jesus, né? Então, meus irmãos, é maravilhoso, né? A gente saber que o Espírito Santo está conosco, né? Então o Pai enviará, né? Em meu nome, em nome de Jesus, né? Ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu disse. Então nós temos que lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse. Esse tema é uma pergunta, amados, né? O que é um lugar diferente para você? Você já pensou nisso? O que é um lugar diferente para você, né? Sem ser o lugar que você conhece, sem ser o lugar que você nunca foi, sem ser o lugar que você não viu em nenhum mapa, né? Então, o que é um lugar diferente para você? Você já pensou seriamente, né? Então é isso que vamos estudar hoje. Vamos passar para os irmãos essa palavra maravilhosa que Deus falou ao meu coração, né? Amados, muitas pessoas se perdem, né? No caminho por não prestarem atenção nas placas de sinalização de trânsito. Muitas pessoas se perdem por não prestar atenção nas placas, né? De sinalização de trânsito. A Érica, né? Está assistindo. Obrigado, Érica. Obrigado, Laura. Meu filho Eric, Deus abençoe vocês, né? Então muitas pessoas se perdem no caminho, né? Porque não presta atenção nas placas, né? De sinalização que está indicando para você aonde você deve ir, né? Então a gente vê esses acontecimentos acontecendo, né? Também muitas pessoas que saem, né, do seu lugar, vai para outro lugar, né? As favelas lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, as pessoas de repente vão para um lugar errado e ali as pessoas entram e não saem mais, morrem ali, né? Porque escolheu um caminho errado, escolheu um caminho que não olhou, né? Aonde ela deveria estar, aonde ela deveria ir. Isso a gente vê todos os dias, né? Nas redes sociais, a gente vê nos repórteres. A Ivânia, mais uma vez, obrigada, Vaninha, Deus te abençoe. A gente vê pessoa que tomou uma direção errada, né? Igual nas favelas lá no Rio de Janeiro, pessoas morrendo, pessoas descendo, matando, as pessoas entram em lugar errado porque não viu a placa, não viu a sinalização, né? De trânsito. Então isso acontece com as nossas vidas, né? Com as vidas de muitas pessoas, né? Você já se perdeu assim, meus irmãos? Já se perdeu alguma vez na sua vida? Pensa aí, né? Vamos pensar, né? Já se perdeu, né? Já ficou no lugar onde você não viu saída, onde você não entendia onde você estava, né? Às vezes acabam em uma rua sem saída, né? Ou até em alguma área mais violenta, como nós já citamos aqui, né? Lá no Rio de Janeiro, o Johnny Oliveira de Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é verdade, né? Se nós não estivermos na luz, nós estivermos aos pés do Senhor Jesus, na palavra dele, nós vamos errar a direção, nós vamos errar o caminho, né? Há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte, né? Então as pessoas vão em um determinado caminho, porque aquele caminho mostra para ela alegria, mostra para ela paz, mostra para ela as bebedeiras, né? Mostra para ela os amigos, e ela vai, de repente, quando ela abre os olhos, ela caiu numa armadilha tremenda, né? Por quê? Porque como o Jonathan diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então nós devemos seguir o caminho que é o Senhor Jesus, né? Isso que é importante, não é assim, amados, que acontece? E é verdade, as pessoas vão numa festa ali, ó, para poder se divertir. Quando ela sai, às vezes sai naquela situação que ela não desejava, que ela não imaginava que ela iria passar, né? Então a Bíblia, meus irmãos, é o nosso GPS. Se você não sabe o caminho, procura na palavra de Deus. A Regina Almeida está assistindo. Obrigada, Regina. Então a Bíblia, meus irmãos, é o nosso GPS que vai mostrar para nós o caminho. Nós não devemos
deixar sem usar esse GPS, né? Às vezes, quando vamos viajar de carro, nós esquecemos, né, de colocar ali em ordem o GPS, né? Mas a Bíblia é o nosso GPS, né, que mostra para nós a palavra de Deus, mostra para nós o caminho, mostra para nós aonde nós estamos, mostra para nós o que nós estamos falando. Você viu que Jesus Cristo falou, né, que ia enviar o Espírito Santo para que ficassem com ele, né, lembrando eles disso tudo. Então nós temos que ter o GPS, que é a palavra de Deus, Deus falando conosco: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ao Natalino, graças a Deus por mais essa live, que Deus continue abençoando sua vida, amém, meu irmão, você também, né? Que Deus esteja abençoando. Nós estamos aqui mostrando a grandeza de Deus, a validade do nosso GPF, ela não tem validade, ela é eterna, no princípio até o final, ela não tem validade, né? Então a palavra de Deus, né, pois ela nos dá todas as orientações, a palavra de Deus nos dá todas as orientações deixadas pelo Senhor. Então nós temos ali o GPS, que é a palavra de Deus, que deixa para nós todas as orientações que Deus deixou para nós. Basta nós seguirmos, né? Basta nós observarmos, né? A Regina diz: boa noite, amada. Boa noite, Regina, né? Que bênção, né? Quando cremos em Jesus Cristo, né, que é o nosso caminho, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Olha que coisa importante, né? Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? E desse modo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e desse modo ele age como um alerta para nossas vidas. O Espírito Santo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele age na nossa vida como um alerta, né? Quando estamos querendo nos desviar do caminho. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que o Espírito Santo mostra para nós, porque nós somos escolhidos, nós somos lavados, nós somos puros, nós somos santificados com o sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que estar focado no GPS, que é a palavra de Deus, né? Que é a verdade, que é a vida. Não existe outro caminho, é dois caminhos: um caminho largo que conduz à perdição, que leva aos prazeres momentâneos, e o caminho estreito que nos conduz à mansão celestial, ao lado do Senhor Jesus. E quando o Espírito Santo nos orienta, né, que nós estamos errados, vamos ouvir, vamos pegar o nosso GPS, que é a palavra de Deus, né, e vamos ver: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a palavra de Deus que diz, né, e luz para o meu caminho. Então não adianta nós ficarmos no nosso caminho escuro, no nosso caminho pecaminoso, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, né? Deus é maravilhoso. Com esse GPS nunca vamos estar o caminho, né? Nunca vamos então deixar esse caminho. Chegaremos no nosso destino, que é a vida eterna. E é verdade, nós não podemos deixar esse GPS para nós chegarmos no nosso destino, no nosso caminho eterno, né? Amado, a palavra e o Espírito age junto em nossa caminhada da vida. Olha, a palavra de Deus e o Espírito Santo agem junto, né, em nossa caminhada da vida. Se nós tivermos com problemas, vamos ler, vamos pegar o GPS, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é alegria para nós, né? Nós nunca vamos errar o caminho, é verdade, Ivânia, né? A Claudete Mendes: boa noite, Deus abençoe e nos orienta diariamente. É verdade, mas para ele nos orientar, nós temos que nos seguir o GPS, que é a palavra de Deus, né? Ler ela todos os dias, tirar um tempinho para você falar, ouvir Deus falar com você e depois você falar com Deus, né? Conforme o versículo em destaque, né? Quando lemos os ensinos deixados por Jesus, o Espírito Santo nos lembra dessas verdades, né? E nos mostra, nos ensina como devemos aplicá-lo em nossa vida, né, diária. Então, quando nós lemos, o Espírito Santo nos adverte como nós vamos aplicar na nossa vida diária.
né? Todos os dias lendo a palavra de Deus, todo dia conversando com Deus, todo dia falando com Deus, andando no caminho estreito, né? Que é a palavra de Deus. O caminho estreito nos conduz à mansão celestial, o caminho largo, né? Que tem prazer, tem as bebedeiras, né? Tem ali os prazeres mundanos, os prazeres sexuais, né? Os prazeres que Deus não agrada. Então aquele caminho é largo, mas o final dele é caminho de morte, é caminho de perdição, é caminho de separação, é caminho de choro para toda a eternidade, onde não vai haverá mais chance de você voltar atrás para o caminho estreito, né? O caminho estreito, nós passamos por luta, passamos por problemas, mas quem está nos guiando é a palavra de Deus, e nós confessando os nossos pecados todos os dias, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? E nos orientar. O meu sobrinho Neuci está assistindo. Obrigado, Neuci. Chuva de bênção na sua vida, na sua família e nos seus familiares. Amém? Aqui, amados, vemos Jesus confortando os seus discípulos, né? Jesus estava confortando os seus discípulos. Olha, Jesus disse para eles, eu estou com vocês agora, mas eu vou subir para o Pai, né? Mas antes eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, para que oriente, para que vocês não deixem esse caminho estreito, para que vocês não vão para o caminho largo, porque o caminho largo leva à perdição, e o caminho estreito leva até a minha presença, que é a presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. Jesus falando para os discípulos e falando para nós também, né? Dizendo que subiria aos céus a fim de preparar um lugar para eles. Jesus falou para os discípulos que ele ia para o céu e ia preparar um lugar para eles, e deixou para nós também esse recado, né? Ele foi para o céu, foi preparar um lugar, e assim que ele preparar esse lugar, ele volta, né? Para nos buscar, para nós estarmos para sempre com Ele, vendo Ele face a face. Agora nós vemos Ele com os olhos espirituais, e lá nós vamos ver Ele face a face, conversando com o nosso Deus, ouvindo Deus falar, aprendendo de Deus, passando milhares e milhares de anos. Nós não vamos conhecer a plenitude da presença de Deus na nossa vida, né? Para que chegando ali estariam cientes de que o caminho era o próprio Jesus. No versículo 6 vai falar, esse caminho é o Senhor Jesus, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? A Laura disse amém, é verdade, Jesus é o caminho, Jesus é esse caminho, né, que está mostrando para nós, está clareando a nossa vida, né? Versículo 6, amados, muitos estão perdidos, sem um local definido para suas almas. Olha aqui, vamos pensar um pouquinho. Muitos estão perdidos, sem um local definido, sem um local certo para suas almas, né? Pois não entenderam que o Senhor está preparando um lugar na eternidade. Então essa pessoa ainda não entendeu que Jesus está preparando um lugar para nós na eternidade. Outros frequentam, né, algumas igrejas, né, assim como os discípulos estavam, né, com o mestre. Então muitas pessoas hoje estão ali, mas só que o seu coração está longe da presença de Deus, né? Porém, mais o que ser, né, um mero religioso, cumpridor de ritos, né? É preciso entender que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Não adianta você estar na igreja, não adianta você estar seguindo todo aquele processo, aquele ritmo, né, ali, porque Jesus é o único caminho. É o único caminho que nos leva ao Pai. Não é a religião, não é você estar, sabe, fazendo a sua vontade, não, mas aceitando o Senhor Jesus como o caminho verdadeiro para a sua vida. Amados, temos um lugar definido para o descanso de nossas almas. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode dizer um aleluia aí, glória a Deus? É verdade, né? Nós estamos caminhando para um lugar onde nossas almas vão estar descansando, né? Aqui nós temos luta. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu, e vós também vencereis, e nós também vamos vencer, né? Não acredito, né, quando dizem que
há outros caminhos. Eu não acredito, né? Não existe outros caminhos, né? Por isso é importante ligarmos o nosso GPS, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos estar ligados, vamos estar conectados, vamos estar vendo ali a presença de Deus, Ele mostrando para nós o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão Natalino, é verdade, amém. A Laura disse amém, é verdade, né? Nós temos que estar sempre conectado, ligado com o nosso GPS, que é a palavra de Deus. Não deixar ele ali, ó, né, no carro, onde você está ali do lado, não, mas seguir o GPS, seguir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, arrepender dos seus pecados, fazer do seu coração a morada do nosso Deus, né? Então o nosso GPS é o que? A Bíblia, para que não sejamos enganados, né? E acabemos em uma rua sem saída, ou em algum local perigoso. Como eu disse no começo, né? Nas favelas, as pessoas às vezes entram ali, ó, naquele lugar sem saída, e depois não voltam mais, são mortos, né? São maltratados, são prejudicados, né? São isolados, né? A maioria deles morre, não tem saída. Por isso nós devemos estar no caminho certo, que é o Senhor Jesus, no caminho estreito, que é o Senhor Jesus, e esse caminho nos conduz à vida eterna. Amados, Jesus já tem um lugar separado para você e para mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus já tem um lugar separado para você e também para mim, né? Para todos nós, né? Basta nós aceitarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador, como nós já temos Ele no nosso coração. Eu tenho Ele no meu coração, você também tem Senhor Jesus no seu coração, né? Então basta nós aceitarmos Ele, né? Ele foi preparar um lugar para nós, né? Não se desespere. Então não adianta você ficar desesperado. Tenha fé e use o GPS. Tenha fé e use o GPS. Use a palavra de Deus constantemente, toda hora. Medita, fala os versículos da Bíblia e Deus vai encher o seu coração de paz. Deus vai encher o seu coração de alegria. Deus vai encher o seu coração de conforto. Deus vai mostrar para ele que Ele é o caminho, né? Não existe caminhos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para nós chegarmos até Deus, nós temos que seguir o Senhor Jesus, que é o nosso caminho, né? E arrepender, né? Se hoje mesmo, né, dos nossos pecados, né, para sermos perdoados, né, encontrar a salvação. Nós devemos hoje estar sendo perdoado por Deus, buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Natalino falou, eita glória a Deus, é verdade. Nós devemos estar ligado, conectado com a palavra de Deus, né? Quantas vezes você já leu a palavra de Deus? Quantas vezes você parou para meditar hoje na palavra de Deus? Quantas vezes você conversou com Deus, esse verdadeiro amigo seu? Para Ele não tem problema, é impossível, nada é impossível que crer. E nós cremos no GPS, nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, porque foi o Senhor Jesus quem deixou para nós. Cristo está voltando para buscar aqueles que nele creem, e o levará para o local definido, o lar celestial, meus irmãos. Ele está preparando, Ele vai voltar para nos levar para esse lar definido, esse lar celestial, esse lar que nós não conhecemos, nós não fazemos ideia como é esse lar, como é essa mansão, como é essa casa que nós vamos estar para sempre, com o nosso Deus, né? Nós não sabemos, mas Ele vai nos buscar, né? Esse lugar definido, né, que é o lar celestial. Amados, crer em Jesus Cristo é saber para onde estamos indo. Você sabe para onde você está indo? Você está no caminho estreito, que é o Senhor Jesus. Alvarino Rodrigues, obrigado. Você sabe o caminho que você está seguindo? É o caminho estreito? Está seguindo Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida? É, irmãos? Você sabe que você está seguindo para o lar celestial? Você sabe disso, né? Nós devemos saber que nós estamos caminhando aqui para o lar celestial, né? Para estarmos para sempre com o nosso Deus, né? Irmãos, que a luz de Deus brilhe com toda a intensidade os caminhos daqueles que perderam a direção. Você perdeu a direção? A luz de Deus vai guiar você. A luz de Deus vai
clarear a sua vida, né? E você não vai mais perder a direção. Conecte, pegue o seu GPS e põe na sua mão, põe no seu coração, põe na sua alma, põe na sua mente. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, que a luz de Cristo, né, que a luz de Deus brilhe na sua vida com toda a intensidade, né? Os caminhos da nossa família, o caminho nosso, né, que perderam a direção, aquele que perdeu a direção, que a luz de Deus possa brilhar, que a luz de Deus possa clarear, que a luz de Deus possa mostrar para nós, né, para você, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós vamos chegar até o Pai por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar em oração agora, agradecendo a Deus porque Deus falou ao nosso coração, Deus mostrou a verdade, né? Não existe caminhos, é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Que nos leva à eternidade. A Ivânia, obrigado pelas orações pelo meu sobrinho, ele já está se recuperando, nem vai precisar de cirurgia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar orando pelo seu sobrinho, viu, Vaninha? Nós estamos orando por ele, tá? Que Deus abençoe. Nós temos aqui os pedidos de oração, o sobrinho da Vaninha, vamos estar orando por ele, já está anotado, né? A dona Rosa, a sogra do Jairo, que não está bem de saúde, uma senhora já de idade, que Deus esteja abençoando. A nossa querida amiga, professora Esther, também recuperando o seu braço. A professora Neuza Novato também, que Deus esteja com ela. O pastor Levi também, né? Lá de Campinas, que não está muito bem de saúde, que Deus esteja abençoando. O Nelson ali, meu cunhado de Cianorte, Anemir, que Deus esteja abençoando. A Dona Maria, mãe da Cidinha, que Deus esteja protegendo, né? O Jair e sua família, que Deus abençoe todos vocês que estão nessa live comigo, todos vocês que vão estar participando, né? Que Deus abençoe. Semana passada, graças a Deus, para a honra e glória do nome do nosso Deus, conseguimos chegar a 320, né? Pessoas que assistiram a nossa live, que compartilhou, né? Que Deus abençoe. Não tenho nenhum aniversariante aqui, mas aqueles que estão de aniversário, que Deus abençoe, que Deus proteja, né? Que Deus liberta. Vaninha, fiquei feliz. Domingo a sua mãe estava na igreja, né? A gente abraçou, conversou. O Neuci, meu sobrinho, amém. Glória a Deus. Um abraço para todos vocês, viu, Neuci? Que Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vamos levantar as nossas mãos para o céu e agradecer ao Senhor por esse privilégio, porque nós temos o Senhor Jesus como nosso caminho, como nossa verdade, como a nossa luz, e nós temos o GPS, que é a palavra de Deus. Não esqueça o seu GPS, fica com ele ligado, né? A Ivânia Moreira, amém? Né? Neuciber, te abraço para você também. Então, meus irmãos, vamos ficar com esse GPS, né? Ligadinho, que é a palavra de Deus todo dia. Tira ali um tempinho, né? Se não pode ficar 1 hora, fica meia hora. Se não pode ficar meia hora, fica 5 minutinhos, lê a palavra de Deus, ou medita os versículos que você já sabe de cor, né? Medita, que Deus vai trabalhando na sua vida e você vai seguindo o seu caminho, usando o GPS, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Pai, nós não conseguimos chegar ao lar celestial a não ser o caminho, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus avisou os seus discípulos, ó Pai, que eles não iriam ficar sozinhos, mas que o Espírito Santo estaria com eles, convencendo eles, ó Deus, quando eles deixassem de lado o GPS, que era a palavra de Deus, que era a orientação de Deus, para eles poderem voltar atrás. E para nós também, meu Pai, desperta em nós, desperta em cada um que está assistindo essa live, para que possam, ó Deus, para que possamos, ó Deus, estar conectado com a Tua palavra, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, meditando a Tua palavra, guardando a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Pai, o mundo oferece tudo, ó Deus, de prazer, como se fosse alegria, como se fosse uma vitória, como se fosse um privilégio, mas não é, Pai. O fim, ó Deus, é a separação, é, ó Deus, o inferno, ó Deus, queimando, ó Deus, para toda a eternidade, aqueles que estão no caminho largo. E nós que temos o Senhor Jesus, nós triunfamos ao lado do Senhor Jesus, lendo a Tua palavra, ó Deus, ouvindo a Tua voz, Pai. Cuida de cada um que está assistindo essa live, cada um que vai compartilhar, que o Senhor esteja abençoando grandemente, poderosamente, ó Pai,
todos os pedidos de oração que nós colocamos aqui, a Dona Rosa, a Esther, a Neuza Novato, o sobrinho, Deus, da Vaninha, Pai, ô Jesus, a mãe da Cidinha, Pai, a professora, ó Deus, que a Esther, ó Pai, que ela seja recuperada, ó Deus, o pastor Levi, Pai, a minha cunhada Nemir, o Nelson, Pai, que o Senhor cuida de nós, todas as crianças deste, ó Deus, que dessa família que está assistindo comigo agora, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, Deus, para que os pais possam estar lendo a Tua palavra para elas, mostrando a Tua palavra, ó Deus, e que nós venhamos, ó Deus, a desapegar das coisas deste mundo e apegarmos na Tua palavra, ó Pai, para termos vida, vida eterna, vida em abundância ao lado do Senhor. Pai, transforma a nossa vida, fica conosco, dá uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de vitória. Nós pedimos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Chegou a nossa irmã Isabel Simone. Ô, glória. A minha querida amiga Noêmia. Obrigado, Noêmia. A Rosinha Matana. Oi, Rosinha. Deus te abençoe. Chuvas de bênção na sua vida, na sua família, viu? Deus que abençoe. Vamos repetir comigo agora, meus irmãos, vai encerrando a nossa live. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ô, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que bênção, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a todos, tenha uma noite de paz, uma noite de alegria, um descanso, que o amanhecer venha florir na sua vida, né, com a presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus abençoe a todos, até na próxima quarta-feira, quero contar com a sua presença para a honra e glória do nome do nosso Deus. Olha, compartilhe essa live, tá? Compartilhe com seu amigo, no seu grupo, né, com seus familiares, né, para que outras pessoas também possam conhecer, né, esse caminho que é o Senhor Jesus, que nós estamos seguindo Ele, né, e vamos continuar ao lado do nosso grande, querido, amado Senhor das nossas vidas, Salvador das nossas almas, amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a todos.